Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 33ª reunião ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 17 de outubro de 2017, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Almir Fernando, aos 17 dias do mês de outubro do ano 2017, na sala João de Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Chiquico, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: projeto de decreto legislativo de número 51/2017, de autoria do vereador André Regis, ofício 178/2017, da Secretaria do Governo da Prefeitura, encaminhando resposta ao requerimento 1094/2017, de autoria do vereador Ivan Moraes, requerimentos 9633 a 9640, de autoria do vereador Romero Albuquerque, 9694 a 9707/2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque, 9709 a 9731 de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. O senhor presidente registrou a presença do professor Juliano Domingues e dos alunos do primeiro período de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupou a tribuna, o vereador Ivan Moraes, saudou a todos os presentes e fez alguns esclarecimentos sobre o que acontece na reunião ordinária. Repercutiu sobre a Semana Nacional pelo Direito da Comunicação e informou que não existe democracia sem este direito. Próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Romero Albuquerque parabenizou a vereadora Michele Colles pelo seu aniversário e cobrou pela regulamentação dos veículos de tração animal. A próxima oradora ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, comentou que foi publicado no Diário Oficial 2 leis de sua autoria e informou que completou cerca de 72 leis durante seu mandato. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador André Regis, cumprimentou o professor Juliano Domingues e os alunos que se encontravam presentes na reunião, informou que na quinta-feira, 12 de outubro, foi publicado no Diário Oficial notícia do programa Recife Esportes de Rendimento. Noticiou o programa, o senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única em fase de votação do parecer 1588/2017 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de resolução 03/2017, da autoria da vereadora Marília Reis. Foi prejudicada a votação no horário destinado ao grande expediente. O primeiro orador ocupa a tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, concedeu o encaminhamento acerca da denúncia sobre a UPA Especialidades do Imbura, informou que a obra tinha sido iniciada com gasto de 3,5 milhões. Em resposta, a Prefeitura divulgou uma nota de portal da transparência. Fez uma leitura do que consta no portal, comentou que foi ao Ministério Público de Pernambuco que protocolou uma denúncia para maior esclarecimento sobre os gastos. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Almir Fernando, foi aparteado pelos vereadores Ivan Moraes, Jaime Asfora e André Regis. O vereador Anderson Florencio também parabenizou os estudantes presentes e disse que o vereador foi professor e orientador na Unicap. Esclareceu os estudantes sobre o direito de aparte, comunicou que a comissão para revisão à lei orgânica está sendo realizada, que já passou o prazo de 180 dias, informou que foi prorrogado até o final do ano, será feitas as modificações. O vereador Jaime Asfora esclareceu sobre a eleição da mesa, que foi feito em voto aberto nessa nova legislatura. Defendeu esse processo e o princípio da transparência. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária no local do costume, em horário regimental,
declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é de direito. Senhor presidente, lida a ata da reunião anterior. Feita a leitura da ata. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. O vereador Marco Aurélio. Projeto de lei número 341/2017, de autoria do vereador Marco Aurélio. Projeto 52, de autoria do vereador Gilberto Alves. E projeto e um memorando número 39, de autoria do vereador Marco Aurélio. Encerrado, senhor presidente. Encerrado a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo a chamar dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa. Boa tarde, público presente. A gente sobe hoje nesse pequeno expediente para lembrar que hoje, dia 18 de outubro, se comemora o Dia dos Trabalhadores Estivador e também o Dia do Trabalhador Médico, Dia do Médico. E eu subo essa tribuna para parabenizar essas duas categorias importantes e trazer aqui a informação a todos vocês que no dia de hoje, na sede da Prefeitura da cidade do Recife, os médicos se reuniram e cobraram, através de uma manifestação e através de uma assembleia, que já deflagraram greve. Os médicos já estão, os médicos da cidade do Recife, e estão paralisados até o dia 20, a próxima sexta-feira, e somente cobraram por segurança nos postos de saúde, por mais estruturas nos postos de saúde, inclusive alguns médicos já estão sendo afastados das suas atividades por estar recebendo ameaças nos postos de saúde da cidade do Recife. Então, é um dia que a gente não deve muito comemorar, como assim foi o Dia dos Professores, onde a gente não vê, onde a gente não enxerga motivos para tais comemorações. Mas o que leva a crer é que a gestão ela não está tratando como se deve ter tratado profissionais desses quilates, os médicos e os professores. Os médicos hoje, como eu informei, reuniram-se em assembleia, deflagraram a greve, mas o que os médicos mais querem é trabalhar para a população da cidade do Recife. Os médicos querem é ter o direito de trabalhar com dignidade. O médico quer trabalhar com a certeza que vai prescrever o medicamento e o seu paciente vai buscar nos postos públicos. Os médicos querem trabalhar com a certeza que vão voltar para casa sem sofrer ameaça todos os dias nos postos da cidade do Recife. Falta estrutura. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso são os médicos da cidade do Recife. Eu já fui a vários postos de saúde e sei o quanto isso é importante. E sei que os médicos têm totais razões de estar se manifestando, cruzando os braços por melhores condições de trabalho. E eu quero aproveitar também esse pequeno expediente para desejar ao trabalhador da estiva, que também é seu dia hoje, repleto de esperança em dias melhores. Recife já foi um dos maiores portos do estado e hoje o porto do Recife se encontra abandonado. É um porto hoje que praticamente não desembaraça carga quase alguma, não tem mais a movimentação das cargas, porque esses trabalhadores foram todos para a SUAP, virar seletista e ganhar um mísero salário em carteira. Essa é a nossa reivindicação, essa é a nossa lembrança. Feliz Dia do Estivador e um feliz Dia dos Médicos. Um abraço a todos. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente. É que Excelência. a sessão ainda não tinha começado para os equipamentos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Eu queria pedir permissão a Vossa Excelência para que eu, o vereador
Marco Aurélio, o vereador Ivan Moraes e o vereador Chico Kiko, nos retiremos da sessão porque temos que dar continuidade a uma reunião da comissão de revisão da lei orgânica, que foi suspensa antes de ontem para a continuidade de hoje. Vereador Almir, perdoe o vereador Carlos, que Excelência. tem interferido na vossa fala. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Vereador, desculpe. Em respeito ao nosso decano, eu não poderia aqui, né? Mesmo estando na tribuna, não... Desculpe, ouvi Excelência. o pedido Vossa Excelência do tem nosso 5 minutos. vereador. Desculpe. Presidente, boa tarde ao senhor, aos senhores vereadores. Nesse momento se encontra... Tem a vereadora Natália de Menudo aqui, a vereadora Natália de Menudo, a todos da imprensa, ao pessoal da nossa comunicação local aqui, a TV Câmara. A gente, presidente, no nosso país, a gente todo dia escuta que o nosso país está em dificuldade, né, que nosso estado, a nossa capital, Recife, o desemprego tem campeado aí no nosso país. Chegamos já a mais de 15 milhões de desempregados, vereador André Regis, não é isso? E a gente sabe o quanto as pessoas têm tido dificuldade para se empregar. Eu acho que o senhor, como eu, tem tido vários pedidos das pessoas por emprego. Pelo menos na minha comunidade, onde eu circulo, onde circulei hoje, lá no Corvo Zé Grande, a gente, onde parou, o que a gente mais teve de pedido, além das necessidades da comunidade, da uma recuperação de uma escadaria, de uma colocação de corrimão, que a gente já tem feito esses pedidos diversas vezes, da limpeza, de um recapeamento, de uma recuperação de uma pavimentação, de uma construção de uma quadra de esporte, que Vossa Excelência ontem aqui comentou com relação à criação do esporte, que eu, mesmo sendo da base do governo, também concordo, e também, mesmo quando o meu partido esteve à frente da Secretaria de Esporte e Copa do Mundo, e o próprio secretário também lutava para que se tivesse aqui atletas de alto rendimento. Eu não sou contra, também concordo que possamos ter atletas de alto rendimento aqui, para que a gente possa ter participação até nas Olimpíadas, aqui nos Jogos Olímpicos e outros esportes aqui, até da América, Jogos Americanos, na América onde tem os esportes, né? O Pan-Americano. Até sinto falta. A gente teve agora mesmo Etienne, que teve Medeiros, que foi campeão do mundo na natação, teve que sair aqui do estado para poder competir, ter as condições de competição até nas Copas do Mundo de natação e nas Olimpíadas, e no Pan-Americano também. Então, até iremos homenageá-la aqui com a medalha do mérito. Concordo que possamos ter, mas, como o senhor mesmo falou, a gente tem que trabalhar primeiro dando condição para que os atletas, que as crianças, eles pratiquem o esporte. Então, eu também cobro, o secretário de Educação, até Alexandre Rebelo, prometeu que irá visitar o Corvo Zé Grande, porque nós temos lá 4 escolas no Corvo Zé Grande e não temos nenhuma escola com quadro de esporte. E a gente está cobrando e está reivindicando que isso aconteça lá no Corvo Zé Grande. Está sendo construída também uma nova escola no Corvo de Euclides, que já foi anexo da Josefino Marinho do Corvo Zé Grande, e também não está faltando a quadra de esporte. Então a gente está brigando, está reivindicando nesse sentido. Mas o que eu queria dizer, vereador Romerinho Jatobá, tendo hoje aqui a visita de Paulo Henrique, aqui no nosso plenário, seja bem-vindo. Vereador e Paulo Henrique, já que o senhor está aqui, eu queria fazer um apelo, que eu também estive hoje lá na Feira de Casa Amarela, e hoje, através de um decreto que foi feito pelo então prefeito João da Costa, a cobrança dos boxes. Mas o que o pessoal reclama é que, muitas vezes, essas cobranças, que eles até concordam com a cobrança. Eu até, nesse momento, não sou de acordo, porque, como eu disse aqui, nós vivemos um momento muito ruim do nosso país. E tudo que a gente reivindica, sempre se fala da crise. Como é que a gente está num momento de crise, e aí a gente vai estar cobrando inicialmente das pessoas que estão ali, vereador Ivan Moraes, lá no box de Casa Amarela, no box do Alza Bonifácio, lá de Água Fria, uma cobrança que muitas vezes ele não consegue nem arrecadar
naquele comércio que eles estão fazendo ali. Tem alguns pontos estratégicos das feiras de Casa Amarela, de Água Fria, de Bibiribe e de outras que tem aqui de Afogados no nosso município, que as pessoas conseguem até comercializar e ter um bom rendimento. Mas tem alguns pontos de lá que não tem como você vender, porque as pessoas não conseguem chegar nem a eles. Então, estão tendo essa dificuldade. Então, vereador Heriberto Rafael, está havendo essa cobrança que o senhor conhece. A CESURB está fazendo essa cobrança que a gente precisa negociar e conversar. Primeiro, para ver as condições dessas pessoas que estão comercializando nesses locais. Segundo, é o momento oportuno de a gente fazer essa cobrança? Eu mesmo não sou favorável. A gente tem que esperar um momento exato, um momento ideal para que isso possa acontecer. Não que tem que se cobrar, que se cobre, mas eu acho que isso não é o momento. Então, vereador, presidente, estamos aqui como representante também daquele povo, porque fui convidado para poder intermediar essa conversa, que a gente vai levar até o secretário de governo para que a gente possa ver o melhor momento para que essa cobrança, esses boxes de todo o Recife aqui, possa acontecer. Mas, nesse momento, eu acho que não é o momento ideal para isso acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Encerrado o pequeno expediente. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras presentes no plenário. Deixa ele colocar as presenças, né? Tem mais 3 aí, ó. Falta mais alguém? Já reclamou? Já deu. Olha aí, encerra, né? Encerra. Sim, mas não está na hora do dia? Mas mesmo não tendo vídeo? Só tem 18. Diga, e eu encerro, né? Aí eu encerro com o expediente, não havendo ninguém. Senhor presidente, o nosso painel... Quer falar no grande? Sim. Tem mais alguém lá dentro? Resolva aí, Excelência. Pode dizer. Vem. Vai encerrar. Bora, pode anunciar. Então não há quórum, então encerra. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 18 vereadores e vereadoras. 18. Paulinho não tem quórum, né? Encerra a sessão. Pode falar? Vai falar? Vai falar? Vai falar? Vai falar, professor? Não havendo quórum para deliberarmos, vamos passar ao grande expediente. Convido o vereador André Regis para o grande expediente. Vossa Excelência tem 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu subo a esta tribuna mais uma vez para comunicar o trabalho que nós estamos fazendo de mais uma rodada de fiscalização da rede pública municipal, no nosso projeto intitulado Raio-X das Escolas. Diariamente, membros da nossa equipe se dirigem às escolas previamente marcadas, dentro de um cronograma distribuído por antecipação, por antecedência, inclusive de conhecimento do secretário de Educação. Inicialmente, portanto, fazemos um ofício dirigido ao secretário de Educação, informando qual é o cronograma e quais escolas que nós iremos fiscalizar e quais os dias. A nossa equipe de gabinete se desloca até a escola, onde é recebido pelos dirigentes da escola e também sempre acompanhado por um representante da Secretaria de Educação. Esse trabalho resulta no levantamento das condições de trabalho das escolas, onde nós verificamos condições de infraestrutura, nós verificamos se a escola, no caso, ela está com as salas de aula devidamente equipadas, se a temperatura, a luminosidade é adequada. Nós verificamos através tanto de luxímetro quanto de termômetro ambiente as condições de cada uma das salas, fotografamos, filmamos, entrevistamos a comunidade escolar, entrevistamos, portanto, os professores, os gestores. A coleta de informações, também no que se refere à performance acadêmica dos estudantes, no que se refere notadamente ao IDEB, ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de cada uma das escolas, e também o resultado, a performance dos alunos na Prova Brasil, ou seja, na prova de português e na prova de matemática. Nós coletamos, vereador Almir Fernando, portanto, as informações de verificação tanto do aprendizado, quanto também as condições de trabalho para os professores e as condições de acessibilidade, de permanência dos alunos no que se refere ao refeitório, ao espaço de biblioteca, ao parquinho, se houver, a quadra poliesportiva, se houver, enfim, toda a estrutura da escola, ela é levantada, os dados são tabulados e eles ficam, inclusive, disponíveis ao público. Mas disponível a partir de um tratamento que a nossa equipe também de gabinete, a nossa equipe é responsável pelo tratamento da informação, que disponibiliza mediante uma plataforma online de fiscalização denominada www.raioxdasescolas.com.br. Nós temos ali, então, o acesso online de todas as informações que nós coletamos, inclusive com um relatório individualizado para cada escola e um relatório individualizado para cada visita que a escola tiver sofrido, que tiver tido. Então, essas informações, elas são importantes porque elas constituem a base dos nossos requerimentos. Nós aprovamos aqui os requerimentos que pedem as providências ao secretário de Educação no sentido de melhoria das condições de trabalho, das condições de infraestrutura dos alunos. Então, todos os dias, praticamente, em sessões nessa casa, nós temos aqui a aprovação desses requerimentos, pedindo o conserto do parquinho, se houver, pedindo a entrega do fardamento escolar quando está faltando, pedindo a entrega do material escolar quando está faltando, enfim, para que haja a regularização tanto da entrega do material escolar, quanto também
do próprio fardamento das crianças, o que, em regra, tem sempre atrasado ou entregue com quantidade inferior ao número necessário para o atendimento das crianças, vereadora Michele Collins. Inclusive, muitos das entregas também de materiais que não têm a devida qualidade para o atendimento próprio dentro das escolas. Uma vez esses requerimentos, eles sendo aprovados por este plenário, como tem sido, nós encaminhamos a aprovação não apenas para o secretário de Educação, mas também é encaminhada cópia para a Promotoria de Educação do Ministério Público Estadual e também para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que é responsável também pela fiscalização da rede municipal de ensino do Recife, no que se refere aos gastos públicos. A Promotoria de Educação do Ministério Público se encarrega do ponto de vista educacional e também de proteção aos direitos da criança, e o Ministério Público de Contas se encarrega da razão dos princípios constitucionais que regem a administração pública no que se refere ao gasto público. Essa metodologia, ela inclusive, ela liga as instituições, porque a partir do momento que o secretário ele chega para trabalhar e ele encontra na sua mesa um requerimento aprovado por esta casa, pedindo a tomada de posição, a providência, e ele sabe que o Ministério Público sabe que ele sabe, nós não estamos apenas aqui levantando informações e jogando. Nós estamos fazendo com que a instituição fiscalizadora por excelência, o Ministério Público, tenha condições de, em sabendo do problema, enfrentá-lo e pedindo, inclusive, justificativas para o gestor. O gestor, sabendo que o Ministério Público sabe que ele sabe, pode, inclusive, se antecipar, inclusive tomando as devidas providências. É assim que nós temos agido e é assim que nós, inclusive, temos sentido, sentimos que já houve bastante alterações e modificações no sistema escolar, na forma como as escolas estão sendo cuidadas, em decorrência dessa metodologia. Porque a gente representa também, essa equipe representa também a voz dos professores, a voz dos gestores, porque frequentemente nós recebemos, por meio das nossas redes sociais, pedidos dos professores, pedidos dos gestores, para que a nossa equipe compareça às unidades escolares, vereador Almir Fernando. E dessa forma, inclusive porque muitos têm receio de falar abertamente, temendo qualquer tipo de represália da prefeitura. Então, dessa forma, nós estamos também representando esses professores, esses gestores, no sentido de aprimorar esta rede pública de ensino. Eu escuto com atenção a vereadora Michele Collins. Boa tarde a todos e todas. Vereador André Regis, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho desde o seu primeiro mandato aqui nessa casa, e realmente tem sido um referencial na cidade do Recife, no que diz respeito à educação na nossa cidade. Inclusive, eu acompanho o requerimento de Vossa Excelência, vários requerimentos, e vejo a riqueza dos detalhes que existe nos seus requerimentos. A gente consegue perceber que realmente as escolas estão sendo visitadas, detalhes sendo observados de um ar-condicionado, de algo que está quebrado. Então, coisas específicas, que não é um requerimento feito de todo jeito, é algo realmente detalhado. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo cuidado, pelo zelo com que tem feito esse trabalho, que é, com certeza, muito importante para a cidade do Recife, que auxilia qualquer secretário de educação, que pode, através dos seus requerimentos, ter referência daquilo que é necessário. E o próprio prefeito, Geraldo Júlio, porque a gente sabe
que o prefeito ele não tem como estar em todos os lugares, né? Onipresente só Deus. Ele não tem como estar presente em todos os lugares, observando essas coisas todas, esses detalhes, né? Às vezes até o próprio gestor dentro da escola, no dia a dia, não consegue ver uma coisa que alguém que vem de fora com outro olhar consegue perceber. Então, Vossa Excelência tem feito esse trabalho, eu quero parabenizar e dizer que realmente é muito importante. Se houver uma atenção dada a esses requerimentos, eu sei que tem tido, né? Claro que não tudo, porque às vezes depende de recursos para realizar tudo o que se pede, mas tem sido um apontamento muito importante, muito significativo para a educação em Recife. Está de parabéns por ter um vereador de vossa envergadura que realmente atenta para a questão da educação, para as políticas públicas de educação na nossa cidade. Parabéns, muito obrigada. Vereadora Michele Collins, eu agradeço o elogio vindo de vossa parte, principalmente porque eu considero o seu mandato um mandato exemplar. A senhora representa bem os seus eleitores. A pauta de votação hoje mesmo tem lei de sua autoria de extrema importância. E a sua condução, a sua forma como a senhora sempre se porta aqui, é motivo de orgulho para todos aqueles que representaram depositar o voto na urna na sua confiança. E também um orgulho para todos nós que também participamos dessa construção do seu mandato com ações coletivas, porque a pauta que Vossa Excelência traz para cá, que é comum a todos, é graças ao trabalho de Vossa Excelência que termina também se realizando. Então, eu agradeço e peço, inclusive, ajuda também, porque se Vossa Excelência tiver acesso a informações, já que Vossa Excelência também é uma pessoa que transita muito pela cidade e conhece, tem um contato muito grande, inclusive com a comunidade escolar também, Vossa Excelência pode sugerir, pode trazer dados, informações que a gente possa colocar nesta plataforma de fiscalização da rede, de transparência da rede, porque assim todos nós ganharemos. Muito obrigado. Eu escuto com atenção o vereador Heriberto Rafael. Deixa eu ajeitar aqui o microfone, senão vai ficar ruim de falar. Roberto. Agora, vereador. Vereador, eu tive o cuidado aqui de procurar alguns dados e mostrar aqui que realmente, como a vereadora Michele falou anteriormente, o trabalho de Vossa Excelência é um trabalho brilhante. Desde o primeiro mandato nós elogiamos bastante o trabalho de Vossa Excelência, é um trabalho que contribui, é um trabalho de oposição propositivo, não é só aquela oposição de bater por bater, é um trabalho que propõe, ele mostra onde estão as deficiências e propõe soluções. Isso é o que o Recife precisa, esse é o tipo de trabalho, eu acho que a população do Recife clama, e Vossa Excelência está de parabéns por isso. Mas queria trazer também que a Prefeitura tem investido bastante num novo padrão de qualidade na rede municipal. São num parque de 300 e tantas escolas, que nós temos aqui, unidades educacionais, não só escola, mas unidades educacionais com creche. A atual gestão aplicou 86 milhões na construção de 22 novos equipamentos e na requalificação da antiga rede. Foram entregues 10 creches escolas e 5 escolas. Ainda estão em construção um total de 3 creches escolas e 4 escolas municipais. Também na questão da melhoria da reforma das estruturas das escolas e das creches, já foram investidos 56 milhões na pintura e manutenção preventiva e corretiva de mais de 300 escolas, creches e creche-escolas do município. Ou seja, há um trabalho voltado. Claro que a demanda é enorme. Nós também não podemos deixar de levar em consideração quantas unidades foram construídas no Recife para atender diversas comunidades em locais impróprios, como Vossa Excelência até já trouxe em outros debates, e a Prefeitura tem procurado trazer novas sedes, como foi o caso da Escola de Santo Amaro, que foi um caso que Vossa Excelência trouxe essa tribuna, a Prefeitura teve a sensibilidade de ouvir, e a nova sede foi construída, e aquele espaço foi fechado, que realmente era total improbidade, mas tem outros locais no Recife, pelo Recife afora, que é muito difícil da gente conseguir um novo espaço para que seja feita uma nova sede para essas escolas. Mas há
há na prefeitura, sim, o intuito de buscar o melhor para os seus alunos, de criar a melhor forma possível para que essas crianças tenham um ambiente propício à educação. E um trabalho fundamental dessa casa é justamente ir lá na ponta, fiscalizar e trazer essas necessidades a público, como Vossa Excelência faz aqui através dos requerimentos e de diversos pronunciamentos que já trouxe aqui, e dos demais vereadores também aqui dessa casa, que também trazem requerimentos, que trazem proposições, que falam diretamente com o secretário, como é o caso do vereador Hélio da Guabiraba, que por diversas vezes já o encontrei na prefeitura levando reivindicações do povo da Guabiraba, do povo do Recife, como um todo, e muito especificamente da área da educação. Mas parabenizar novamente o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um trabalho cirúrgico nessa área, é um trabalho muito bonito e que tenho certeza que é um trabalho de referência para todo o Brasil, não só para o Recife. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador Heriberto Rafael. Os elogios eu transfiro diretamente para a minha equipe. Esta equipe que sai todos os dias cedo, muito cedo, inclusive, para chegar em localidades, inclusive, distantes. A gente utiliza o nosso tempo dedicado a essas visitas, isso leva bastante tempo, e isso não seria possível se nós não tivéssemos uma equipe já, inclusive, treinada. Já são 4 anos aí de treinamento no desenvolvimento de uma metodologia. E sei também que Vossa Excelência não é de elogiar gratuitamente, então eu agradeço mais ainda a palavra de Vossa Excelência no sentido de incentivar o nosso mandato. Para concluir, senhor presidente, a única crítica que eu faço, veja, eu não tenho a menor dúvida de que o que a gente faz há repercussão. Nós sabemos que, inclusive, o fato do secretário saber antes da nossa visita faz parte também de uma estratégia, porque a prefeitura, sabendo que nós vamos na escola, ela procura atender o mínimo para aquela visita que a nossa equipe faz. Então, esse trabalho de comunicação prévio, ele é extremamente importante. Nós estamos agora numa outra fase. E aí, outros pronunciamentos eu virei aqui fazer para mostrar o que é que nós estamos propondo para a nova rede, que ela é necessária. Ou seja, não basta ficarmos apenas criticando e mostrando o diagnóstico. O que nós vamos fazer aqui é apresentar soluções para uma nova rede do Recife, e para isso eu conto com o apoio de todos vocês. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, Excelência. Senhores vereadores, antes de encerrar a presente reunião e encerrar o grande expediente, quero parabenizar, em nome de todos os vereadores e vereadoras e funcionários dessa casa, a vereadora Michele Collins e o vereador Júnior Bocão pela sua data natalícia. Que Deus os abençoe e realize o desejo do coração de todos. Senhor presidente, pois não, Excelência. Posso usar tempo de liderança? Pode, Excelência. Obrigado. O tempo de Excelência é seu. Vossa Excelência tem 10 minutos. Eu, senhor presidente, ocupo aqui a liderança, a tribuna, para usar o tempo de liderança, porque acho que ontem a gente viu no Senado um acontecimento que deve nos inspirar a todos aqui. A realização da sessão que decidiu sobre as cautelares aplicáveis ao senador Aécio Neves, em votação aberta, nominal e transparente, como decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal. E não poderia ser diferente, porque a própria Constituição da República diz que o voto tem que ser aberto, salvo, infelizmente, se alguma instância do Parlamento adotar, de acordo com o princípio da simetria, sem contrariar a Constituição Federal, para alguma hipótese. Aqui na nossa casa, a gente não usa o voto secreto para nada. O voto é totalmente aberto, o que é um exemplo para o Brasil. Por que é importante o voto aberto? Por que foi importante o voto aberto ontem? Para a gente ver como é que pensa, quais são as visões de mundo, os valores de cada senador, de cada parlamentar. Ali não estava em jogo somente uma ação corporativa ou uma ação partidária, né? Ali estava em jogo todo o esforço de um grupo grande de pessoas lideradas por Michel Temer, presidente da República, para não só vulnerar a Lava Jato,
mas para vulnerar, enfraquecer, fragilizar as instituições de controle e as operações do gênero. Vulnerar o Judiciário, vulnerar a Polícia Federal, vulnerar o Ministério Público. É espantosa a força e a expressão e o poder que tem essa turma toda. Ontem mesmo eu via o juiz Sérgio Moro numa entrevista para Gerson Camarote na Globo News, e ele dizia da importância de nós lutarmos para que o Supremo mantenha a possibilidade de prisão ou de execução de pena após decisões de segunda instância. Foi só por isso que senadores, ou casos como do senador Luiz Estevão, tiveram punição. Luiz Estevão passou 10 anos, 11 anos recorrendo e só foi preso, cumprindo uma pena muito bem imposta a ele, porque foi autorizada, no começo do ano passado, pelo Supremo, a prisão a partir de segunda instância. Isso é só um exemplo, mas é um exemplo importantíssimo, porque ontem a gente viu, salvo raras exceções, um corporativismo muito negativo para o parlamento, um corporativismo em detrimento da autonomia do Poder Judiciário, da aplicabilidade do Código Penal. A gente vê um senador dizer que não podia se aplicar uma cautelar ao senador porque não está previsto na Constituição. Ora, está previsto no Código de Processo Penal esse tipo de cautelar, recolhimento à noite ou afastamento do mandato, no caso, ou da atividade profissional. Esse CPP que foi há pouco tempo revisado pelo Congresso, pelo Senado e pela Câmara. Então, quando o Supremo diz que o voto tem que ser aberto, que uma resolução do Supremo, uma resolução lá do Senado não se aplica porque é caduca, é a mesma coisa quando a Procuradoria dessa Casa disse num parecer, e esse parecer é muito claro, eu voltarei ele depois, a Procuradoria da Casa diz num parecer enviado à Comissão de Revisão da Lei Orgânica que o voto para apreciação de veto não pode ser secreto porque é inconstitucional. É a mesma coisa que diz o Supremo, inclusive o parecer, ele cita decisões e jurisprudência do Supremo. Então, eu faço esse apelo, trazendo o exemplo do senador Aécio Neves, mas eu voltarei a esse tema depois com mais calma, porque isso é muito caro para mim. Eu fui autor da proposta que acabou com o voto secreto aqui em 2013, mas ela não acabou por causa de mim, acabou por causa de todos nós que votamos a favor do fim do voto secreto e das sessões secretas. Então, nós não podemos cometer esse erro de fazer voltar de maneira inconstitucional o voto secreto para apreciação de veto. Porque em relação à eleição da mesa, que também é proposta do mesmo vereador, o mesmo vereador que propõe na revisão de lei orgânica a volta do voto secreto para apreciação de veto, propõe também para a eleição da mesa. Mas me parece que é quase consenso aqui que o problema dos que são contra o voto aberto não é a eleição da mesa, é a votação de veto do Executivo. E eu digo problema, questão, com todo respeito, porque eu respeito as posições alheias, quero discutir com humildade, vereadora Michele Collins, e vou procurar as pessoas individualmente, como já procurei alguns vereadores, como é o caso do vereador Gilberto Alves. Ele discutiu esse parecer, eu sei que ele vai discutir com o presidente Gueiros, eu quero fazer um debate de coração aberto, mas acho que seria muito ruim para a nossa casa se a gente fizesse voltar o voto secreto, quando o Supremo diz ontem, pelo voto primoroso do ministro Alexandre Moraes, que o voto tem que ser aberto. Eu vou ler só, em todas as hipóteses. A única exceção é para a eleição da mesa da Câmara, porque a Constituição Federal prevê. Então, assim, a gente poderia até, em tese, seria constitucional voltar o voto secreto para a eleição da mesa. Mas me parece que a preocupação da maioria não é essa, ou a ideia da maioria, é voltar para a apreciação de veto do prefeito. Mas, nesse caso, é inconstitucional. A própria Procuradoria da Casa já disse, e o Supremo tem dito em decisões como a de ontem. E a importância disso é para que a gente, se não consegue impedir que um senador totalmente maculado por crimes contra a administração pública, como é o caso do senador Aécio Neves, possa cumprir o cautelar, para inclusive evitar que ele obstrua a justiça, porque ele, sem estar acautelado, o que mais faz é obstruir a justiça. Aliás, essa mesma turma que quer acabar com a Lava Jato, que quer denegrir Sérgio Moro e Marcelo Bretas e outros juízes quitais, a questão não é só Sérgio Moro, são os juízes federais ou estaduais que estão enfrentando a corrupção, é a mesma turma que quer obstruir a justiça. Não é à toa que, novamente, o presidente é denunciado, e eu sou, evidentemente, claramente a favor, se fosse deputado federal, eu votaria assim, da aceitação da denúncia pela Câmara, porque ele é denunciado, além de corrupção, por uma flagrante e vergonhosa obstrução de justiça.
O presidente disse, e ele não contesta a hora nenhuma que disse isso, que o Joesley Batista, que é outro criminoso, deveria continuar comprando juízes, comprando procuradores e pagando uma mesada a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro para evitar que eles fizessem delação. Mas, para terminar, eu vou ler aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Quando ele diz que o voto não pode ser secreto, ele diz assim, vereador Jairo Brito: não há liberdade sem responsabilidade, o que exige nos votos dos parlamentares a absoluta necessidade de prestação de contas a todos os eleitores, afirmou o ministro. Ele diz mais: o eleitor tem o direito de pleno e absoluto conhecimento dos posicionamentos dos seus representantes. E diz mais ainda o ministro Alexandre de Moraes, defendendo a constitucionalidade, a contemporaneidade e a importância do voto aberto. Diferentemente do eleitor, isso é um argumento que muita gente usa para defender o voto secreto, mas vejam bem como é diferente. Entre aspas, o ministro Alexandre de Moraes: presidente, diferentemente do eleitor, que necessita do sigilo do seu voto como garantia de liberdade na escolha de seus representantes, quer dizer, nós que votamos como cidadão temos que ter o voto sigiloso. É completamente diferente dos representantes, de quem vota assim, elegendo uma pessoa para representá-los por delegação. Aí ele diz, o ministro: diferentemente do eleitor, dos cidadãos, que tem que votar na escolha dos seus representantes, nós, sem possibilidade de pressões anteriores ou posteriores ao pleito eleitoral, os deputados e senadores, e aí se inclui, leia-se, os vereadores, são mandatários do povo. Eu comparo muito com a procuração que o advogado dá para o seu cliente, que o cliente dá para o seu advogado. A gente só pode atuar nos limites da procuração, da delegação. Mas prossegue o ministro para terminar. Os deputados e senadores são mandatários do povo e devem observar total transparência em sua atuação, para que a publicidade de seus votos possa ser analisada, refletida e ponderada pela sociedade nas futuras eleições, no exercício pleno da cidadania, afirmou Moraes. Para terminar, em definitivo, me perdoe o pleonasmo, ele fecha. Existe o Poder Legislativo, leia-se Câmara de Vereadores do Recife, no exercício de sua função de fiscalizar, seja o chefe do Executivo ou os próprios pares, entre aspas, integrar o respeito à transparência, lisura e publicidade nos processos e julgamentos, adotando-se o voto aberto para reafirmar-se a efetividade do princípio republicano da soberania popular. Então, vejam, a pressão da sociedade foi pequena, porque se fosse grande, como foi no caso de Elcídio de Amaral, a Aécio estava em casa e não ia reassumir o Senado hoje. Mas, mesmo assim, os 44 senadores que votaram a favor, corporativistamente, a favor de que a Aécio ficasse acima da lei, de que a Aécio fosse aplicado 2 pesos, 2 medidas, o próprio Aécio cobrou muito a punição e a prisão do Delcídio, e agora se contradisse, articulando com o Temer a, entre aspas, a absolvição dele, ou a imunidade, também entre aspas, e aí o presidente do Senado usou de uma série de artifícios. As pessoas não puderam evitar isso, porque a pressão popular foi pequena, mas as pessoas podem agora ver por que seu senador votou assim, escrutinar por que ele fez isso. Foi porque ele acreditava que o Supremo estava errado? Ou foi porque ele tem medo, porque ele também está implicado na Lava Jato e tem medo do efeito Orloff, de ser ele amanhã tendo sobre ele aplicada uma cautelar ou uma sentença, uma decisão do Supremo? Portanto, eu termino trazendo luz sobre esse exemplo negativo do Parlamento. O Parlamento ontem teve uma página vergonhosa com essa ação espúria de considerar o senador Aécio Neves acima da lei, como se fosse possível na democracia alguém estar acima da lei. A gente viu, inclusive, o meu partido votando quase que majoritariamente, para vergonha, inclusive, minha como filiado, nesse tipo de subterfúgio e artifício. Mas o voto aberto prevaleceu. O Senado não teve coragem, presidente, estou terminando, de ir contra a decisão do Supremo, não teve coragem de ir contra a Constituição. E eu espero que sirva de reflexão para nós mantermos aqui na casa o voto aberto, porque é isso que exige a população, é isso que prescreve a Constituição e é esse que é o povo do Recife. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para logo mais às 18 horas, em sessão solene.
para a entrega da medalha do mérito José Mariano, a doutora Vera Lopes, ex-vereadora dessa casa. Está encerrada a sessão.